Hebreus 9, no verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O santuário da nova aliança. Conforme a Bíblia nos ensina, o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, não apenas em sua forma ou aparência física, mas também tudo o que ocorria nele também era uma sombra, uma figura de imagem que eram suficientes para prenunciar e revelar claramente as verdades sobre a morte e o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Embora fosse uma sombra, mas o princípio a ser revelado era claro, era nítido. O pecado trazia a morte e apenas por um substituto que viria, o pecador poderia ser salvo. E assim como Moisés foi o mediador da antiga aliança, no caso ele foi também uma sombra de Jesus, o mediador da nova aliança. Em Êxodo 25, verso 8, Deus ordena a Moisés que seja feito o santuário para que Deus habite no meio do povo. E por qual razão Deus queria habitar no meio do povo? Levítico 26, versos 11 e 12, nos responde: Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Ou, não sei se aborrecerá de vocês. Verso 12: Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ao habitar e morar com alguém, temos maior intimidade, maior relacionamento com a pessoa. Este era o desejo de Deus em habitar com o seu povo. Na antiga aliança, portanto, temos o aspecto relacional bem em destaque. E o desejo do Criador é tão grande de estar com seu povo, que na nova aliança, no ministério da encarnação, Deus conteve sua glória e veio armar seu tabernáculo entre nós. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, o Senhor busca um relacionamento íntimo e de amor com o seu povo. E o que você está esperando para ter essa comunhão mais profunda e intensa com Deus? Na antiga aliança, por meio do santuário terrestre, no sacrifício de animais e seus ritos, o povo de Deus teve que aprender da pior forma sobre o quão grave é o pecado. O pecador deveria oferecer um animal inocente como sacrifício pelo seu pecado. Não vamos entrar em detalhes, mas nos capítulos 1 ao 7 de Levítico, temos detalhadas as ofertas sacrificais. Contudo, o sangue de animais não tem poder para perdoar os pecados. Tudo apontava para o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Em Isaías 53, dos versos 4 ao 12, temos uma boa descrição do que o Messias faria pela raça caída. Era pelo processo do sacrifício de animais que o pecador restabelecia sua aliança com Deus, mas isso era também um anúncio da vinda do Filho de Deus para morrer pelo pecador. Ao sacrificar o animal, o pecador estava reconhecendo sua culpa e reconhecendo que necessitava de um Salvador, no caso, o Messias vindouro. Eis o fundamento e a verdade do plano da salvação, a substituição. Cristo veio, morreu por nós para que pudéssemos viver, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso,
segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1, verso 4. Jesus morreu para que tivéssemos vida eterna, mas também para que vivêssemos sem pecado, livre do mundo. Tem gente que acha que pode viver como quiser, mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus deu a vida por mim, agora eu entrego minha vida a Ele e passo a viver conforme Deus quer. É isso o que ocorre no sacrifício de Cristo. É a remissão do pecado, ou seja, uma restauração total. O que o sangue de animais não podia fazer e nem pode fazer, o sangue de Cristo faz. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E quais são as obras mortas? As obras do mundo. Você antigamente corria atrás de times de futebol, por exemplo, hoje não corre mais. Hoje você, pelo sangue de Cristo, é liberto dessa idolatria. No livro de Hebreus temos de forma bastante sólida um contraste entre a antiga aliança e a nova. Não apenas um contraste, mostrando meramente ou de forma artificial a doutrina, mas uma explicação belíssima do ministério de Cristo por nós e da transição do santuário terrestre para o santuário celestial. Na antiga aliança existia um santuário, feito por mãos humanas, cópia do celestial, erigido pelo próprio Deus. Tínhamos um sacerdócio humano, pecador e errante, e o sangue de animais que não tem conceito moral. Na nova aliança, temos um santuário celestial, um sacerdócio divino e perfeito, e o sangue de Cristo, do nosso Jesus imaculado. E da mesma forma que no santuário terrestre se concentrava no sacrifício de animais, e o serviço não terminava com a morte dos animais, mas o sacerdote ministrava o sangue no santuário após a morte do animal em favor do pecador, e esse ritual, como já foi dito, era uma sombra, um símbolo do que Jesus faria pelo mundo. A obra de Cristo por nós também não terminou com a sua morte na cruz, mas ele intercede por nós e media por nós por intermédio do seu sangue e nos purifica, nos regenera, nos dá poder para vivermos uma vida sem pecado, mas em obediência ao Pai, assim como Jesus viveu. João 15, verso 10. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com o meu povo. Hebreus 8, 8. Porque esta é a aliança que farei com o meu povo, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as inscreverei. Hebreus 8, verso 10. Jesus viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e agora está no céu, ministrando no santuário em nosso favor. Tudo isso para sermos salvos dos terríveis resultados finais do pecado. Mas, infelizmente, no mundo cristão atual, esse sacrifício e esse ministério não têm tido valor. E os cristãos hoje vivem sem compromisso nenhum. É muito fácil para um crente baseado em 1 Timóteo 2,5 apontar o pecado do católico, porque só Jesus é nosso mediador e não há outro. Mas Jesus é nosso redentor também, como diz o verso seguinte, 1 Timóteo 2, verso 6. E não existe redenção se você não está disposto a obedecer à lei de Deus, assim como o nosso Redentor o fez. Você não pode acusar o pecado porque hoje vive pela graça e está na nova aliança, se a doutrina da graça e da nova aliança não ensina o que você ensina. Porque está ensinando uma heresia. Você está ensinando uma blasfêmia, você está profanando a lei de Deus. É por isso que devemos estudar o sacrifício de Jesus o tempo todo.
Jesus nos representa no céu perante Deus o tempo todo. Ele vive para interceder por nós. Aleluia! Somente por meio de Cristo Jesus temos paz com Deus. Jesus comparece diante do Pai, reivindicando para nós o perdão do pecado e o poder sobre o pecado. Aleluia! O substituto e penhor do homem tinha que ter a natureza humana, por isso não poderia ser um anjo, por mais elevado que fosse esse anjo. Mas, além de ser da natureza humana, tinha que ser igual a Deus, com os mesmos atributos divinos, deveria ter ligação com o infinito Deus, a fim de manifestar Deus ao mundo e ser mediador entre Deus e o homem. E isso só Jesus pode ser. Por isso também que Deus, quando olha para o pecador arrependido, ele não vê o caráter falho humano, mas ele vê o pecador arrependido revestido da perfeição de Jesus Cristo. Tudo o que precisamos entender é que não há nenhum mérito ou bondade em nós que nos faça merecer a salvação que só vem a nós por causa de Jesus. E é em gratidão a Ele que obedecemos sua lei e por conta disso, pela obediência, recebemos o seu Espírito Santo e a salvação. João 14, verso 15 e Atos 5, 32. No próximo tema, compreenderemos melhor sobre a fé da aliança. Fique com a paz de Jesus. Amém.